Olá. Tudo bom? Esperando que alguém me diga como é que está o som. Está tudo certo? Ok. Lá. Oi, senhor. O som tá bom, valeu. Obrigado. Vou fazer uma outra perguntinha para vocês. Vocês estão vendo um PowerPoint ou vocês estão vendo a tela do Firefox? PowerPoint, valeu. Obrigado. Bom, pessoal, aula passada... Posso começar, né? Posso começar, né? Tenho a impressão que sim, né? Ou querem esperar ver se quem é que tá mais aí? Tem 11 aí, tá legal. Aula passada eu falei bem rápido para vocês ali de raiz, caule, folha, que eu fui pegando pelo livro para vocês ali, tá? E fui demonstrando algumas coisinhas, né? Ali, dizendo, ó, isso é assim, isso é assado. E ficou meio rápido demais pro meu gosto, tá? Ficou meio... achei meio ruim. Então, pessoal, eu botei no PowerPoint aqui toda a estrutura do que eu tinha falado para vocês. Então, raiz, pessoal. Função, fixação, absorção, armazenamento, a estrutura. Coifa, parte que protege a zona meristemática. Coifa é aquela bem pontinha da raiz. Depois tem a zona lisa, ou zona de crescimento, que é composta por meristema primário, tá, pessoal? É composto por meristema primário, certo? E aí depois, assim, ó, tu tem a zona de pelos, pilífera, pode aparecer para vocês o nome de zona pelífera, tá? Pelífera, que é a zona de pelos, que é a zona de absorção em maior quantidade, tá? Há muita absorção ali. Inclusive, foi uma questão da URGS na década de 90, tá, pessoal? Então, é uma questão muito antiga, na década de 90, em que eles colocavam, assim, 3 desenhos. Vou colocar o desenho aqui para vocês terem uma ideia. Só um minutinho que eu tô colocando, fazendo os desenhinhos aqui para vocês entenderem. Tá? Eles colocavam 3 desenhinhos e faziam uma pergunta a respeito da raiz. Tá? E os 3 desenhos eram esses. Tá? Os desenhos eram esses, ó. 1, 2 e 3. Eram esses desenhos. Não tão feios quanto que eu fiz aqui, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, tá? Eram esses 3 desenhinhos aí. E eles perguntavam em qual ou em quais frascos a planta iria sobreviver. Tá, pessoal? E a planta só sobreviveria no 2, porque é no 2 que tem os pelos em contato com o líquido nutritivo. Então, assim, foram colocadas 3 plantas em frascos com líquido nutritivo, conforme mostra o esquema abaixo. Em qual ou em quais frascos essa planta iria sobreviver? Tá? Então, só sobrevive no 2 por causa disso, tá? Uma questão antiga da URGS falando dessa estrutura aí, tá? E a zona suberosa, a zona ramificada,
Essas são das raízes secundárias, tá? Aqui que eu não falei na aula passada para vocês, e por isso que eu estou retomando. Eu peguei muito pelo livro ali, tá? Existe uma regrinha para as árvores de forma geral, tá? Isso serve mais para as árvores, que é quanto mais larga é a copa, mais larga é a raiz. É uma questão de equilíbrio, tá? Quanto mais larga for a copa, mais larga é a raiz, tá? Plantas de copa larga, pode aparecer o termo para vocês, talvez vocês não conheçam, que é copa frondosa, tá? E antigamente se cometia um erro arquitetônico e de estrutura biológico também, né? Pode dizer que biológico também. E esse erro era o seguinte: se plantava árvores com copas frondosas, então, muito próximos da casa, porque ficava bonito ter aquela paineira, aquela figueira muito próxima, né? E aí o que acontecia? Como cresce a copa, cresce a raiz. A raiz crescia por baixo da casa, então mexia em alicerce, alterava os canos, criava um degrau novo na cozinha, porque subia, né? Ali. Então, hoje em dia, quando é planejado, perto de casa, só se planta árvores com copa estreita, para a raiz não crescer demais. Se a copa é estreita, a raiz também é estreita, é o espelho, né, da copa, tá? Então aí não daria problema. E as árvores de copa frondosa, mais de meio de terreno, tá? Mais de meio de terreno. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Sem problemas, né? Ó. Opa, foi demais. Descontrole do mouse, tá? Pessoal, então aqui eu teria, ó, a coifa, que é protegendo a zona meristemática, zona de alongamento ou de crescimento, que é o meristema primário, os pelos absorventes, que a gente chama de zona pilífera, e a zona de ramificação, onde vou ter as raízes laterais, que é essa zona suberosa também. Em corte da raiz, pessoal, nós temos aqui, ó, o floema primário, xilema primário, tá? O periciclo é essa linha que tem aqui, tá? Vai se formando aqui, ó, a coisa azul que tem aqui ao redor, tá? Ali. A endoderme, a linha que separa dessa estrutura toda. E aí, o que eu vou ter aqui, ó? Esse câmbio vascular é quem forma os xilema e floema, tá? Essa parte de células aqui é o córtex, a epiderme, o pelo. Então, essas raízes laterais, elas surgem a partir do periciclo. A partir do periciclo é que elas vão surgir, tá? Então, um ponto importante desse princípio, por isso que eu quis botar esse slide para vocês. Tá? Tipos de raiz, que eu tinha falado para vocês. Axial pivotante, é que tem o eixo central e as ramificações. Fasciculada em cabeleira, que é a raiz da grama, né? Ali, aquele tufo, né? Grama, coqueiro, palmeira, bambu, né? Tuberose, que acumula material de reserva. Pessoal, tomem cuidado uma coisa agora aqui, tá? Raiz tuberosa é o nome para a raiz que acumula o material de reserva ou não. Mas a raiz pode ser tanto axial quanto fasciculada. Se for axial, é no eixo central que vai acumular o amido. Se for fasciculada, são nos eixos paralelos que acumulam o amido. Tá? Essa é a ideia. Então, ela pode ser tanto numa quanto a outra. Certo? Adventícia surge de qualquer região do vegetal. Suporte de escória, eu mostrei a foto no livro para vocês, tá? Surgindo do caule, e vão fazer o suporte, a escora, comum em plantas que o solo é instável, por exemplo, em mangues, pântanos, né? As estrangulantes, que são de plantas parasitas, elas vão envolvendo. Aqui, pessoal, eu fiz uma coisa mais antiga, tá? Eu fiz uma coisa mais antiga, porque sabe-se lá Deus como pode aparecer na prova. Existem essas duas situações. Existe a estrangulante e a de cintura. A estrangulante é a raiz que não permite o crescimento secundário da planta hospedeira. Então, ela vai cortando o caule como se fosse uma aliança, um anel num dedo gordo. Vai cortando aquele caule, vai cortando e impedindo a circulação da seiva. E aí a planta hospedeira acaba morrendo. Mas ela não suga nada da planta. Ela só corta porque ela não permite o crescimento secundário, tá?
E a de cintura só envolve, mas a planta consegue crescer. Então, essa é a ideia. Tá? Austores são de plantas parasitas. E aí nós temos dois tipos, já aproveitei para falar nisso, que eu não tinha falado. As hemiparasitas, a raiz cresce até o xilema, que é a parte mais interna. O xilema é mais interno que o floema. Então, ela vai crescer até o xilema. Cresceu até o xilema, ela vai sugar a seiva bruta. Mas, embora a raiz vá mais profundo, mais profunda, ela absorve coisas menos problemáticas para a planta, porque a seiva bruta vem do solo, a planta pode absorver mais. Tá? E a holoparasita, ele vai crescer até o floema, então aí vai sugar a seiva elaborada. Isso é mais problemático para a planta, porque a planta absorveu a seiva bruta, trabalhou com ela, gastou no seu metabolismo, fez toda aquela fotossíntese, produção de proteínas, de lipídios, blá, 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 e aí ela suga. Então existe um desgaste. Tá? Respiratórios são aquelas que tinham as pontinhas para fora, a gente mostrou as fotos, tá? Aquáticas, planta aquática. E grampiformes são de algumas raízes de plantas também que são trepadeiras, que elas só usam uma raizinha para fixação, como se fosse um grampinho mesmo. Por isso o nome de grampiforme. Só crava ali e prende, mas não suga nada. Certo, pessoal? Aí, caule. Função, botei para vocês aqui, ó, condução, suporte, armazenamento, fotossíntese. Diga uma coisa, pessoal, eu já botei esses slides para vocês no grupo de vocês ou ainda não? Tô ficando velho, eu esqueço. Tá? Eu preciso que alguém me diga se eu já botei ou não. Tá? Se eu já botei, tá tranquilo. Senão, eu tenho que postar hoje. Tem que terminar essa aula. Aqui, pessoal, pra gente ter uma ideia do caule, eu peguei chupei, né, da internet o processo aqui, ó. Tu vai cortando aqui a parte inicial do caule, onde vai ter o crescimento, tem a medula, o xilema primário, o floema primário, tá? Aí o córtex vai se formando, bem na parte inicial, tá? O câmbio vascular. O que é câmbio vascular, pessoal? Quando a gente for falar, que é daqui a pouquinho, em histologia vegetal, e a gente for falar de meristema, no meristema secundário vai ter câmbio vascular ou fascicular e interfascicular ou intervascular. É o câmbio que dá origem, a parte que dá origem aos vasos de condução. Tá? Conforme a planta vai crescendo, ela vai formando outras coisas, a raio do xilema. Aí já tem, ó, xilema secundário, floema secundário. O que acontece quando tem os secundários? Os primários deixam de funcionar, tá? Vai começando a funcionar mais os secundários. Desculpa. O secundário, falei uma coisa errada para vocês. O secundário é aquele que era primário, que acabou se desativando, e o primário que vai se formando é o que vai fazendo a planta funcionar. Então, cada vez mais o xilema e o floema vão se tornando mais externos, tá? Um pouco. Tranquilo? O xilema secundário vai ser a madeira que a gente vai usar. Aí os tipos: tronco, rígido com ramos, estipe, rígido ereto sem ramos, foi a parte do ápice, que foi da palmeira e do coqueiro, como, que é o do bambu, que tem aquele nó, e o espaço entre eles é entre nós. Aqui eu mudei de nome, porque na URGS nunca caiu o nome que está no livro de vocês. Tá? Então eu mudei de nome. O que fica sobre o solo, tá? Sobre o solo é o rastejante. Nem lembro qual foi o nome que apareceu no de vocês aqui, no livro de vocês. Prostrados, é o termo que apareceu para vocês no livro de vocês. Tá? Os prostrados. Então, pessoal, o que acontece aqui? Tá? Nós temos o prostrado como sendo que é o rastejante, esse que fica sobre o solo. Só que esse rastejante também pode ter um nome de estolho ou estolão, que é quando ele forma a raiz adventícia. Então, ele está sobre o solo. Quando ele toca no solo, cresce uma raiz que prende ele ao solo.
Aí ele vai indo, daqui a pouco ele toca de novo, cresce. Então vai formando alças, esse é o estolho, o estolão. Tipo de grama de praia das nossas praias aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Não sei se alguém de vocês brincava isso na infância, de pegar o caulezinho, puxar assim para ver estourar a areia, ou sempre tem um amigo babaca que tranca o pé ali e acaba tropeçando. Né? Então, é essa a história. Tá? O caule volúvel, que é o que envolve a planta hospedeira, que é de trepadeira, tá? E sarmentoso é o que tem alguma forma de fixação. Gavinha, raiz grampiforme. Na realidade, pessoal, gavinha muitas vezes aparece como um tipo de caule, mas na realidade ela é um ramo modificado, não é um caule, tá? É uma estrutura modificada para fazer a fixação, né? O caule principal da planta, tá? Então por isso que eu botei o sarmentoso aí, dizendo que tem raízes grampiformes e gavinhas, e não como um tipo de caule. E o cladódio, que não aparece no livro de vocês, que é o caule do cactus, que é fotossintetizante, rico em parênquima aquífero, tá? E as folhas transformadas em espinhos. Os subterrâneos, nós tínhamos o rizoma, que era paralelo ao solo com ramos aéreos, que é o caso da bananeira, tá? Esse rizoma pode acumular matéria de reserva também, e aí nesse caso se chama ele de tubérculo. Tubérculo é todo o caule subterrâneo que acumular material de reserva no caule principal, tá? E o bulbo, que é quando tem as folhas de reserva ali. Certo, pessoal? Isso é o que a gente tinha falado, aí botei o exemplo aí de cebola, alho, para vocês terem uma noção. Agora, a matéria nova. Fiz questão de dar uma revisada naquilo ali, porque como foi muito rápido e pelo livro, né, quero deixar a coisa melhor para vocês. Ninguém me respondeu, pessoal, se eu cheguei a postar os slides para vocês ou não. Postou? Valeu! Tá? Folha. Função da folha. Fotossíntese, importantíssima. Transpiração, importantíssima, pessoal. Que é quando a planta transpira que ela consegue sugar a seiva até lá em cima, né? É a criação de uma pressão negativa. Então, existe a pressão positiva do solo e a pressão negativa formada pela transpiração. Essa diferença de pressão associada àquela propriedade chamada capilaridade é que vai fazer com que ela vá para lá. Certo? Tudo bem? Bom, o que acontece aqui? Numa folha também pode ter acúmulo de substâncias, tá? Aquelas plantas conhecidas com o nome de suculentas, por exemplo, que nas folhas tem bastante matéria de reserva, tem bastante água. Por exemplo, babosa, né? Acumula em grande quantidade na folha uma quantidade de água bem boa, certo, pessoal? Aí nós temos aqui, pessoal, a estrutura. O limbo é o que forma a folha, é a lâmina da folha propriamente dita. As nervuras que estão no centro da folha, onde passam os vasos de condução de seiva. O pecíolo, que faz a sustentação da folha. Estípulo é uma estrutura de proteção que vai ter na folha, vou mostrar na foto logo em seguida. E a bainha é a zona de inserção no caule ou no ramo. Tá? Então, pessoal, nós temos aqui, ó. Isso que a gente chamou de nó aqui é a bainha. As estípulas que são proteção, o pecíolo de sustentação, e aí, ó, todo o ramo aqui, toda a nervura, nervura central, a nervura secundária, tá? A lâmina foliar, que a gente chama de limbo, tá? E, pessoal, normalmente, eu até botei no próximo slide para vocês terem uma ideia, não se estuda e as universidades, nos seus vestibulares, dificilmente vão cobrar para vocês tipos de folha. Porque, na realidade, pessoal, tem tipo de folha quanto à forma do limbo. Tem tipo de folha quanto a bordo do limbo. Tem tipo de folha quanto às nervuras. Tem tipo de folha quanto aos pecíolos. Tem tipo de folha quanto à bainha. Então, são várias classificações diferentes para a folha. E eu botei no próximo slide aqui, para vocês terem uma ideia,
Ó, folhas, isso é folha simples ou composta. Folha simples é quando é uma folha normal, e aí pelo aqui, ó, só tá o formato do limbo. Cordiforme, elíptica, oboval, oval, lanceolada, peltada, espatulada, né? Não vou ficar citando uma por uma que vocês estão lendo aí, não preciso colocar, né? Aciculada, que é comum, por exemplo, em gimnospermas, né? Tudo vai ter quanto lá. Aí tem quanto a borda, se a borda é lisa, denteada, serreada, crenada, quanto às nervuras, paralelinérvia, peninérvia, palmatinérvia, tá? Curvinérvia. Aí se elas são pelo pecíolo, pecíolo longo, pecíolo curto, apeciolada, pecíolo com pelo, pecíolo sem pelo, bainha invaginante, bainha invaginante, tá? Sem bainha. Ó, 80 mil classificações. Então, aí vira uma decoreba insana, né, pessoal? Então, não, né? Folhas compostas. Aí, a folha composta, pessoal, quando cada folhinha dessas aqui, na realidade, faz parte de uma única folha. Quando cada estrutura faz parte de uma única folha. Então, isso aqui, ó, pinulada, isso aqui seriam os folíolos, e isso tudo aqui seria uma única folha. Isso aqui é uma única folha, parece que foi formada por 5 folhas, mas não, isso aqui tudo é uma folha só. E aí, então, nesse caso, ela é chamada de folha composta. Tá, pessoal? Nesse exemplo aqui é o que nós temos, tá? E aí eu vou começar, estou montando outro PowerPoint para vocês, de histologia vegetal, para tentar botar o máximo possível. E aí já vamos falar de uma coisa importante para vocês, que é a histologia vegetal, tá, pessoal? É a sequência do livro de vocês, a histologia vegetal. Nós vamos ter os tecidos vegetais, tá? E eu comecei pelos tecidos meristemáticos ou embrionários, tá? Meristemáticos ou embrionários. E os tecidos vegetais, eles são similares aos tecidos animais. Algumas pequenas diferenças que vão ter em termos de tecido, mas da mesma forma que nós temos um tecido ósseo, ele tem que ter um tecido ósseo vegetal. Tem um tecido cartilaginoso, um tecido cartilaginoso vegetal. Tem as suas equivalências, tá, pessoal? Então, a histologia vegetal ela não é tão pior do que uma histologia animal. Tá? Aliás, em alguns detalhes até mais simples. Tá? Histologia vegetal é mais fácil de estudar. Então, os tecidos meristemáticos, os meristemas, eles seriam equivalente aos tecidos embrionários. Tá? É eles que vão dar origem aos tecidos adultos, é eles que vão formar tudo. Então, quando tu estuda embriologia, lá e tu pensa em blástula, mórula, gástrula, tá? Essas estruturas vão ser equivalentes aos tecidos embrionários aqui, tá? E o tecido meristemático primário é responsável pelo crescimento longitudinal. Pessoal, em comprimento. Tá? É comum aparecer também, eu não gosto desse termo, mas não tem interesse se eu gosto ou não gosto, né? Eu vou falar do termo. É comum aparecer também como tecido de crescimento, vertical. Tecido vertical, tá? Eu não gosto porque nem toda planta cresce para cima, né? Tem planta que está na beira do barranco que cresce para baixo, tem planta que cresce para o lado. Então, eu não gosto desse crescimento vertical por causa disso, tá? Mas em comprimento, longitudinal, tá legal. São os meristemas primários, tá? Os meristemas secundários, eu vou falar depois deles, eu estou indo falando meio em paralelo, assim, para saber, são os que vão fazer o crescimento transversal, o crescimento em espessura. Nem todo vegetal tem crescimento em espessura. Lembra que eu falei para vocês? As monocotiledôneas, o caule crescia reto, ele não tinha o crescimento em espessura. Tá? Mas nas dicotiledôneas e nas gimnospermas, nós vamos ter o crescimento em espessura. Tá? E a planta ela vai alternar
as estruturas, tá? Ela vai alternar. Primeiro a planta cresce longitudinalmente para depois ela crescer transversalmente. É uma questão tipo assim, crescer um pouquinho aqui, aí engrossa a sustentação, aí cresce mais um pouquinho para cima, engrossa a sustentação, mais um pouquinho para cima, engrossa. Então ela vai alternar isso aí. Tu pode até usar o sinal da cruz para decorar, que é, mesmo que tu não seja católico, não interessa, tá? Primeiro, segundo, né? Crescimento no comprimento e na espessura. É uma forma de decorar, aproveita na prova, tenta se benzer, né? Vai todos, porque tem gente que fica lá, 80 mil coisinhas, né? Vai lá e já se benze junto. Então, tá legal. Primeiro, segundo. Ok? Maravilha. Pessoal, os meristemas primários e secundários é o que a gente faz o controle dos crescimentos deles, das zonas de produção hormonal para eles funcionarem, quando tu vai fazer, por exemplo, um bonsai. Um bonsai que eu estou falando, um bonsai verdadeiro, tá? Não aquele bonsai que tu compra por 10 reais, que aquilo não é bonsai. Aquilo é um galho, um ramo que o cara plantou ali, deu uma podadinha e ficou parecendo mais grossinho, ficou parecendo uma plantinha ali menor, mas aquilo não é bonsai. Um bonsai verdadeiro mesmo, a planta fica com todo o aspecto de uma planta adulta, normal, tá? Que seria referente àquela planta, só que menorzinha, tá? Uma miniatura da planta normal. Em alguns casos, dando flor e fruto ainda ser muito bem feito. Por exemplo, para tu conseguires produzir uma macieira, ou seja, produz maçã, uma macieira adulta e que dê umas maçãzinhas ali se formando, leva 8 anos. Ninguém passa 8 anos controlando uma planta e vende por 10 reais. Tá? A planta carvalho, um carvalho adulto, só que aí ele não fica tão pequenininho, né? Ele fica maior, mas bem diferente do tamanho do carvalho natural, né? Ele fica um pouco maior. Um carvalho adulto é 35 anos controlando. Ele passou a ser ente da família, né? Está 35 anos controlando. Aquilo está na herança do vô para o neto. Não vai, não vende aquilo, tá? Então, por isso que os bonsais de qualidade mesmo, aqueles que foram muito bem produzidos, eles são caríssimos. O cara vai controlando. Tá, mas e a genética da planta? Igual a nossa genética, tá, pessoal? Exatamente igual. Nós temos uma genética para a nossa estatura, mas o teu hormônio de crescimento pode fazer tu crescer mais ou tu crescer menos. E é justamente isso que a gente controla nessas áreas de crescimento, é trabalhar com as zonas de produção hormonal, restringindo, amarrando, para ou evitar o crescimento ou para estimular. Eu quero cortar o crescimento longitudinal, mas começar lateral. Aí eu corto lateral, eu quero um pouquinho. Então, tu vai fazendo aquele esquema para criando aquela planta de tamanho reduzido, né? Então, é uma trabalheira do cão, como no nosso caso, nosso crescimento, nós produzimos hormônios demais, podemos ter gigantismo, se produzir hormônios de menos, podemos ter, né, nanismo, tá? Você sabe que eu sempre me pego de exemplo, porque aí eu não ofendo ninguém, né, tá, nesse processo, não ofendo ninguém, mas eu, por exemplo, produzi muito do hormônio de crescimento. Como vocês bem sabem, quem já foi meu aluno, já ouviu isso milhares de vezes, eu era o mais alto da minha casa. Me chamavam para pegar as coisas que estavam no alto. Então, eu produzi um pouco mais do que a média da casa. Tá? Então, essa é a diferença. Certo, pessoal? Tranquilo? Bom, o que vai acontecer aqui? Os tecidos meristemáticos primários, eles vão ter camadas. Associa com a gástrula. Lembra que a gástrula tinha ectoderme, mesoderme, endoderme, ela tinha camadas? Esses tecidos meristemáticos também vão ter camadas, tá? E eu fiz questão de botar todos os nomes possíveis para vocês. Todos os nomes possíveis. Então, ó, dermatogênio ou protoderme. Vamos pela tradução. Dermatogênio, formador da
pele. Protoderme, pele primitiva, primeira pele. Então, o dermatogênio protoderme é a camada de tecido meristemático que, além de promover o crescimento, tá, no comprimento, ele vai promover também a produção da epiderme vegetal. Epiderme, né? Fica fácil de conectar. Então, além de promover o crescimento longitudinal, é ele que dá origem à epiderme. Ok? Periblema ou meristema fundamental. O periblema ou meristema fundamental, ele é que vai gerar todos os tecidos de preenchimento do vegetal, que vão ter no caule do vegetal. Então, os tecidos de sustentação crescem a partir dele, os tecidos de reserva, os parênquimas crescem a partir deles, tá? Já deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Eu acabei de dizer uma palavrinha aqui importante. A palavra parênquima, toda vez que a gente ouve, a gente associa com tecido vegetal, porque é onde a gente usa. Entretanto, todo tecido funcional de um órgão teu pode ser chamado de parênquima. Tá? E por que eu estou falando isso? Devido a uma questão da PUC. Talvez alguns de vocês resolvam fazer o vestibular da PUC. E o que vai acontecer, pessoal? Caiu uma pergunta sobre o olho humano e ele falava sobre a íris, que era a parte funcional da íris do olho ali. Né? E aí caiu com o nome de parênquima. E eles fizeram a sacanagem de colocar, era a alternativa D, o nome parênquima da íris ali, né? Eles fizeram a sacanagem de colocar na alternativa E, logo abaixo, o nome de um tecido vegetal, justamente para criar o pega-ratão, né? Que é associar o nome parênquima com tecido vegetal e não com um órgão funcional, né? Como um tecido funcional de um órgão, tá? Isso foi uma sacanagem legal da prova da PUC. E como a prova da PUC tem poucas questões de biologia, e nos vestibulares de janeiro tem odonto, tem medicina, que a prova de biologia é importantíssima, eles sempre criam uma questãozinha com um pega-ratão muito grande ou com um assunto muito diferente para ninguém gabaritar e poder ter o diferencial dentro da prova de biologia. Tá? Então, teve esse ano que caiu o parênquima dos olhos, no outro ano caiu o ginkgo biloba, né? Então, cada ano eles colocam uma coisa diferente, assim, né? Então, para tu ter. Então, esse periblema ou meristema fundamental é o que vai dar origem a essas estruturas. E pleroma ou procâmbio, a parte central, procâmbio, que vai formar o câmbio, que vai formar os vasos de condução de seiva, tá? O xilema primário, secundário. Caliptrogênio, em boa parte dos livros, nem aparece. Se eu pegar pela estrutura da palavra, caliptrogênio é o gerador da caliptra, tá? A caliptra aqui a qual ele se refere é a coifa, pessoal. Porque a estrutura da coifa não é muito diferente daquela caliptra que a gente viu lá nos musgos, que tinha um chapeuzinho que tapava a entrada da cápsula ali, que se chamava caliptra. Como era uma coisinha que tapa a entrada, ali, outro protege também a ponta, levavam antigamente o nome de caliptra e começou a ser chamado de coifa, muito mais pelo seu formato do que qualquer coisa, né? Normalmente a gente não vê a coifa numa raiz, quando tu puxa a raiz, como ela tem esse formato assim, né, de cone, né, ela tranca e aí então não vai. Se quiser ver a caliptra, tem que pegar uma plantinha de vaso, tem que quebrar o vasinho e com um pincelzinho vai tirando a terra devagarinho e tu consegue ver a caliptra. Para que tu vai fazer isso? Não sei, tá? Mas só para tu saber, né? Existe ali, tu já sabe que existe. É o que dá origem à coifa, então. Tá? Então, esses tecidos, eu vou encontrar eles aonde, pessoal? Nas zonas de crescimento longitudinal do vegetal. E onde é que o vegetal cresce longitudinalmente?
ponta do caule, ponta da raiz, tá? Então, quando eu falo ponta do caule de todas as pontas dos ramos do caule. Onde tiver as pontas, tu tem o crescimento em comprimento, né? Então, é lá, todas elas têm esse meristema. E na ponta da raiz para fazer o crescimento. O crescimento secundário da raiz é mais do periciclo ali, então não é tão problemático. O periciclo que vai dando a origem. Ok, pessoal? Tranquilo? Inclusive era uma coisa que se brincava muito no passado, a gente chamava de regra do pau. O pau estica, o pau engrossa e o pau cresce sempre pelas pontas. Ponta do caule, ponta da raiz. Inclusive tem uma outra questão que, olha, ela não aparece há muitos anos em vestibular, porque ela apareceu 800 mil vezes nos vestibulares do Brasil inteiro, tá? Mas ela faz muitos anos que não aparece. Que a questão dizia assim: um casal, numa prática muito condenável, fez uma marca na árvore na altura de 1 metro. Sabendo que essa árvore cresce 2 metros por ano, no final de 4 anos, em que altura estará a marca? Se tu é bom de matemática, tu vais responder 9 metros. Ela cresce 2 metros por ano, mas já tinha 1, então ela vai estar na altura de 9 metros. Se tu é bom de biologia, tu vais dizer no mesmo 1 metro. Porque o pau cresce pelas pontas. Tá? Então, em teoria, aquela marca deveria ficar sempre no mesmo ponto. Tranquilinho? Nenhuma pergunta, pessoal? Tá tudo tranquilo? Mesmo? Maravilha. Tá? Os tecidos meristemáticos secundários. Crescimento transversal, em espessura, eu já falei. O que acontece com esse tecido meristemático secundário? Ele tem um probleminha. Qual é o problema? Não é como o meristema primário, que existe uma posição fixa para ele, ponta do caule e ponta da raiz. Ele tem que ser formado a cada vez que a planta for crescer no secundário. Por que ele tem que ser formado a cada vez que a planta for crescer? Não existe um local específico. Então ele surge, tá, pessoal, da desdiferenciação celular. O que seria a desdiferenciação celular? É tu pegar uma célula já modificada e transformar de novo numa célula simples, muito próximo da célula primitiva. É tu desfazer todas as modificações. Eu gosto sempre de usar um exemplo esdrúxulo em sala de aula. Lá vou eu fazendo desenhinhos, né? Mas assim, ó, pessoal. Se eu fizer um desenho como esse, dá o reflexo do desenho, está aqui. 3 retângulos. Vamos combinar, né, pessoal? Esses 3 retângulos é muito fácil de fazer. Tu copia 1000 vezes iguais. Esse é o princípio da célula. Quanto mais simples ela for, quanto menos estrutura ela tiver, mais rápido eu consigo fazer o processo dela de ela se duplicar. Tá? Agora, se eu pegar essas células aqui e modificá-las, vou fazer uma pequena modificaçãozinha nessas células aqui. É que eu estou modificando as células aqui.
Fiz a modificação. Fica tão fácil de copiar como era antes? Não, não fica, ó. Aqui eu teria o primeiro retângulo, o segundo retângulo e o último retângulo que eu modifiquei ele ali. Então, o que acontece? Se eu tiver que duplicar isso, eu vou demorar muito. Então, o que as células fazem? O que eles fazem no meio do sistema secundário? Eles voltam, desfazem tudo que fizeram e voltam aquelas células bem simples, tá? Que eram os 3 retângulos. E aí multiplica rapidamente. E aí depois se diferenciam de novo. Então, eles desdiferenciam, modificam as diferenciações, o que tornou a célula diferente, ele desdiferencia, multiplica rapidamente e desdiferencia. Só que tem um detalhe, ele não precisa fazer isso com todas as células. Tá, pessoal? Por que ele não precisa fazer com todas as células? Deixa eu fazer um esquema aqui para entender. Ó, imagina que tem um monte de células aqui, tá? Se eu só desdiferenciar essa aqui central, se eu só desdiferenciar a central, vou pintar para tu ver. A central ali. O que vai acontecer? Quando essa célula começar a se multiplicar rapidamente, o que vai acontecer aqui? Ó, as pontas vão começar a ficar mais afastadas. E quanto mais ela se desdiferenciar, mais vai indo. E o vegetal vai crescendo em espessura. Mais vai afastando as pontas aqui. Tá? Mais afasta as pontas. Então, essa aqui vai dobrar, aqui vai ficar maior, então vai tudo mais para a ponta. Dobrar, 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 vai indo. Então, eu não preciso fazer isso com todas as células que estão diferenciadas. Faça apenas com uma faixa e essa faixa vai ser importante no processo. E essas duas faixas que vão fazer isso vão ser chamadas de câmbio e filogênio. Câmbio, pessoal, e filogênio, aí nós temos um detalhezinho importante, vou fazer de novo 3 desenhinhos aqui. Não, vou fazer uma coisinha diferente, pessoal. Vou fazer uma ginástica aqui um pouquinho, tá? Mas para ficar melhor. Vou sumir da visão de vocês por 1 minutinho só, tá? Mas vocês vão continuar ouvindo falar, minha voz falar, tá? Só porque eu tenho que fazer uma ginástica aqui para uma coisinha que eu quero fazer para vocês, tá? Pessoal, eu estou montando um quadrinho aqui na churrasqueira, tá? Para poder mostrar as coisas para vocês que fica melhor com um desenho, tá? Eu já vou botar o computador aqui para vocês verem o desenho, mas para entender bem o que eu quero dizer para vocês, tá? Como é desenho, não é escrito, não tem problema nenhum, só tem que ajeitar a tela aqui. Estão vendo bem o quadro, né, pessoal? Estão vendo bem o quadro? Tranquilinho? Não interessa me verem, porque eu sou feio mesmo, não adianta, tá? Mas só para a gente ter uma ideia importante agora aqui, ó. Se der reflexo e não conseguirem entender, me avisem, tá, pessoal? Que eu vou tentar mudar um pouco a iluminação aqui, ó. Tu imagina que tu vai ter, ó, a medula aqui e o córtex. Deixa eu fazer um desenho que eu botei. Tá lá. Um pouquinho melhor. Tá? Ficou só um pouquinho mais centralizado. Dá para enxergar ou não? Deixa eu fazer uma coisa. Alguém me respondeu aí. Sim, ótimo. Então tá bom. Tá? Ó. Então, o que acontece? Eu tenho
o esquema aqui. O que vai acontecer de importante? Na hora de crescer secundariamente, em espessura, bem próximo a essa linha aqui, e essa linha a gente chama de endoderme, que é o que vai separar a medula do córtex, tá? Bem próximo a essa linha, vai se formar uma outra linhazinha aqui, que é o câmbio, tá? E mais externamente aqui, vai se formar uma célulazinha que é o felogênio. Tudo bem? O que vai acontecer que tu tem que entender? Quando essas células aqui começarem a se multiplicar, tanto vai formar a célula para o lado de dentro quanto para o lado de fora, porque uma forma duas vão formar 4, 8, 16. A mesma coisa na faixa amarela. Então, essa estrutura vai ficar maior e essa aqui também ficou maior. Quando for crescer de novo de forma secundária, tá? O que vai acontecer? Junto dessa estrutura aqui, vai se formar o câmbio e mais para fora aqui vai se formar o felogênio. E aí vai formar célula para cá, célula para cá. Célula para cá e célula para cá. Então, de novo, essa estrutura vai ficar maior e o centro maior também. Ok, pessoal? Isso é para a gente ter uma ideia, tá? Do como ela vai fazendo. E aí entra importante, lembra que eu falei para vocês de meristema primário e meristema secundário? Tá? O que acaba acontecendo aqui, pessoal? O que ficou aqui, porque cresceu para cá, ó, vai se formando para o lado de fora, eu também tenho uma faixa aqui, né? Então, eu estou formando uma capinha de xilema novo aqui, outra xilema novo aqui, né? E para fora, floema novo aqui, floema novo aqui. Está abrindo. O que vai acontecendo? Esse aqui para cá vai deixando de ser utilizado. E é por isso que tu vê, às vezes, árvores que estão ocas, tá? As árvores que estão ocas, completamente ocas, mas com flor, com fruto, com folha, tudo funcionando perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. Por que isso? Porque a parte mais externa está funcionando e a parte mais interna não, né? Vira o que a gente vai chamar de madeira. Tá, pessoal? Vai formar a famosa madeira toda para nós. Tranquilo? Sem problemas? Maravilha. Estou trancando o fio do microfone aqui para não ficar tropeçando e não gerar problema aqui. Tá? Não acabar estragando o microfone. Então, pessoal, me ajeitei de novo no meu lugar aqui. Eu tenho ali, tá? O câmbio é mais interno, naquela medula que eu falei para vocês, naquela ali do desenho. E o xilema mais, desculpa, o felogênio mais externo. O câmbio da origem, o xilema, para o lado mais interno da faixa e ao floema para o lado mais externo da faixa. O câmbio da origem ao xilema para o lado de dentro e o floema para o lado de fora. Tá? Porém, como nas dicotiledôneas tem os vasos de condução em feixes, tem uma parte desse câmbio que não vai formar nem xilema nem floema. Ele só vai fazer o vegetal aumentar em espessura. Então, o câmbio que dá origem ao xilema e ao floema, aquela pequena parte, é chamado de câmbio fascicular, tá? Ou vascular. E a parte que não dá origem aos vasos de condução é o câmbio interfascicular ou intervascular, tá? Que faz o crescimento só em espessura. E o felogênio, que vai estar lá em cima, ele vai dar origem, tá? Ao suber, pro lado de fora, que vai formar a casca feita de cortiça, tá? O suber. E a feloderme, que são os anéis de crescimento, tá? Os anéis de crescimento
a gente mede a idade do vegetal, tá? Mais ou menos 2 anéis por ano que se forma. E aí tu tem toda aquela parte assim, ó, conforme se é inverno ou verão, tu vai ter crescimentos diferentes do anel. O anel vai ser maior, mais espesso, menos espesso, de acordo com a época do ano. Então tu sabe direitinho por ali quanto tempo tem, né? Como é o crescimento da planta, tu consegue estudar. Inclusive, na hora de formar a madeira, tu vai saber se é uma madeira de verão ou uma madeira de inverno, para o crescimento mais acelerado, menos acelerado. A faixa fica maior, mas é mais lento. Então, tem todo esse processo, tá? Então, as linhas diferentes. Como nós temos aqui nos nossos ossos, nós temos como medir a nossa idade óssea, tá? Tu tem a mesma coisa no vegetal, né? Os anéis de crescimento permitem dar a idade do vegetal, tá? Então, isso é extremamente importante. Tranquilo? Fechou? Ótimo, tá? Então, filogêneo forma o súbio para lá de fora e a filodérmica, que são os anéis de crescimento, para dentro. Aí, pessoal, aqui a representação na raiz do meristema, da zona de meristema, tá? Para tu ver como é que ficariam as camadas, né? O dermatogênio, né? O protodermo, o meristema fundamental e aqui a parte interna do pleroma ali, né? A parte interna que é a parte vascular que vai dar origem à estrutura, tá? Tudo bem, pessoal? E nós temos aqui, ó, no corte do caule, tu tem xilema, o câmbio, ó, que é a faixa que vai dar origem ao xilema e ao floema. Aí tu tem o felogênio aqui por fora, que forma a feloderme, e o suber, que vai formando a casca feita de cortiça, tá, pessoal? Então, tu tem a estrutura toda formada aqui, tá? Essa faixa central que tu tá vendo aqui seria o chamado endoderme, que é o que está separando o cilindro mais central para o cilindro externo, que seria o chamado córtex. Pessoal, isso aqui que eu estou te mostrando e esse crescimento que eu fiz para vocês ali, sempre ficando mais externo, é o negócio que eu estava falando para vocês de ter uma árvore oca, mas ela plenamente funcional, né? Então, isso é extremamente importante dentro desse processo. Alguma dúvida, pessoal? Não? Ótimo. Aqui eu já vou começar a aproveitar para falar já dos tecidos adultos, tá? Já vou mostrar algumas coisas para vocês, ó. A endoderme, lembra que eu falei da endoderme para vocês ali, ó, aquela faixa central, tá? A epiderme com as estruturas, a parênquima cortical, né? O xilema aqui, e aí eu vou ter as estruturas todas. Esse desenho é igual o anterior, né, para fazer uma comparação de como vai ser. E aqui eu tenho a estrutura da folha. A epiderme, o parênquima, o tecido de preenchimento, tá? O floema formado aqui, ó, a partir dos vasos de condução da seiva, o floema formado, o xilema na parte interna, então tem aqui, ó, o câmbio, xilema, floema, né, na formação. Essas fibras esclerenquimáticas são fibras de sustentação, tá? Isso aqui é toda a estrutura foliar, então, baseada naquele sisteminha ali. Ok, pessoal? Tranquilo? Ótimo. E aqui eu vou começar a construir com vocês o PowerPoint, né? Todo. Professor, Eu. quando é tirado tipo um anel ao redor das árvores e elas morrem, é porque é interrompido o quê? O floema? Floema, exatamente, querida. Tá? Então, até eu te mostro aqui, ó. Peraí.
te mostro aqui. Quando eu tirar um anel, ó, eu pego e corto aqui o floema. Ó. E quando eu corto o floema, o que acontece? O xilema vem bem pelo centro, mais para o centro, tá? Então, a água e a seiva bruta vão chegar lá, né? Mas quando vem a seiva elaborada, não dá, né? Então, tu acaba matando a parte de baixo da planta. Que é o chamado anel de Malpighi. Que chama, tu tira aquele anel, tu corta o floema. Tudo bem? Tá? Quando vocês quiserem assim perguntar, para não botar pelo chat ali, quiser perguntar assim que nem ela fez, perguntar direto pelo microfone, pode ser também, tá, pessoal? Até bom, que até eu ouço um pouco o som da voz de vocês. Obrigado, Tainá. Tá? Então, pessoal, como eu disse, eu ia começar a construir com vocês aqui o PowerPoint da coisa mais importante aqui agora, que a gente começar a falar dos tecidos adultos, tá, pessoal? Então, depois eu melhoro a condição dele, né? Mas como se eu estivesse escrevendo no quadro para vocês agora aqui. Vocês estão enxergando isso aí? Ou sumiu? Dá para ver, só. Dá para ver? Obrigado, querida. Tá? Os tecidos adultos. E nos tecidos adultos, o primeiro deles seria a epiderme, feita a partir, então, do meristema da protoderme ou dermatogênio, tá? A epiderme, ela é avascularizada, tá, pessoal? Ela é avascularizada, tá? E sendo ela avascularizada, o que acaba acontecendo? Tá? O que acaba acontecendo? Ela é uma estrutura que não corre seiva. É exatamente igual à nossa epiderme. A nossa epiderme ela é avascularizada. Qualquer dano em nível de epiderme não sangra. Você já deve ter feito aquela brincadeira de botar uma agulha, um espinho preso no dedo ali na pele, né? Mostrando para os outros ali, tá? Por que não sangrou? Porque pegou só a epiderme, não pegou a derme que é vascularizada, tá? Então ela é avascularizada, como a nossa, tá? O que nós temos mais ainda aí, tá? Ela pode ser uni ou pluriestratificada, ter uma ou várias camadas, normalmente uma, tá, pessoal? É com mais frequência uma. Às vezes ela tem espessamentos, fica um pouquinho maior, mas o normal é ser uma, tá? Até vou fazer aqui já para ficar destacado, tá? O normal é ser uma, porque para a luz passar, né? Para a luz passar e poder fazer a fotossíntese sem problema nenhum, tá? E ela tem células justapostas para fazer a proteção. E vocês lembram que são células justapostas, né? São células bem unidas, uma na outra. Não chega a ser uma sobre a outra, porque elas seriam sobrepostas, né? Mas elas são bem unidas. E nelas formam-se anexos. E esses anexos, pessoal, nós vamos ter alguns que são muito importantes, como, por exemplo, a cutícula. Tá? A cutícula é um espessamento. Tá? É um espessamento da epiderme, mas não é um espessamento com células, e sim com substâncias. Tá? O que a cutícula faz? Ela impermeabiliza. Então, ela vai botar uma cera, tá? Vai botar uma cera, alguma coisa assim, para evitar que o vegetal perca água pela transpiração, tá? Ela não pode perder água pela transpiração, senão vai ficar
uma planta de ambiente mais seco vai ficar sem água e vai morrer, tá? Então, o que acontece? Aqui já sai uma regra. Plantas de ambiente seco terão que ter cutículas grossas. Cutículas grossas. Plantas de ambiente úmido têm cutículas bem fininhas. Se está num ambiente úmido, o ambiente tem água suficiente para fornecer para o vegetal. Não tem problema perder. Mas se é um ambiente mais seco, não pode perder. Então, né, tu tem que ficar assim, certo? Tipo, se tu tá em casa, tu pode beber quanta água que tu quiser, né? Porque tua casa tem água. Então, a hora que tu quiser ali, tu vai pegar água, nem seja da torneira, tá? Agora, se tu estás num outro ambiente, né? Por exemplo, tá fazendo uma caminhada no meio do mato, sabe lá onde tu vai encontrar água? E se a água que tu vai ter, tu vai poder ou não beber, né? Então aí tu já tem uma situação diferenciada, né? Completamente diferenciada. Então tu tem que economizar. Aqui é a mesma coisa, tá? Então eu faço uma cutícula mais grossa. Às vezes fica difícil da gente entender esse espessamento com substâncias. Então, pessoal, eu vou dar uma coisa, nada a ver, porque não é para a mesma função, tá? Mas para vocês entenderem espessar com substâncias, é a nossa pele, nossa epiderme. Nós espessamos a nossa epiderme com queratina. Queratina é uma proteína que forma as calosidades da nossa pele. Por exemplo, quem toca algum instrumento de corda, aí, violão, violino, contrabaixo, seja o que for, violoncelo, tá? A ponta dos dedos que faz as notas, que faz os acordes, ela começa a formar uma calosidade. Aliás, a primeira vez que tu faz um acorde num violão, dói pra caramba, né? Fica apertando, fica dentro. Mas com o tempo, tu vai botando isso de tanto fazer, tu cria essa calosidade e acaba o problema. Tem gente que tem calo nesse dedo aqui, ó. Escrever, né, pessoal? Aqui do lado, né? Aqui do lado vai se formando uma calosidade de tanto escrever o tempo todo, vai se formando a calosidade. Hoje em dia, bem menos, né? Porque as pessoas, boa parte das vezes, acabam digitando mais ou falando e a coisa digitando muito mais do que escrevendo, né? Até no Whats hoje tu nem digita mais, tu fala assim, né? Com o dedo, dependendo do tipo de teclado que tu tem ali, coisa, ele escreve igual, vai adivinhando as palavras. Às vezes é um problema, né? A forma que ele adivinha, né? As palavras é um problema, tá? O sentido sai completamente contrário do que tu queria, né? Mas ele vai adivinhando, então não tem tanto, mas escrever. Sola do pé. A gente passa o ano inteiro calçado, né? Andando de tênis, ou como se dizia na minha época de infância, de guides. Tá? Era o guides, bamba, quichute, conga. Pergunta pro teu pai se teu pai não adorava o quichute dele. Vai falar com amor e carinho do quichute. O bamba era o tênis da educação física, porque era branco. Tinha um solado mais alto, o tênis da educação física. Tá? Então, pessoal, tu tá sempre com o solo do pé fininho. Cada vez que tu caminha na praia, vai pra praia lá, tu vai caminhando, é o paralelepípedo, o asfalto que tá quente, aquele gramado que tu atravessa e aquela roseta te atraca em grupo no teu pé ali, e crava ali, né? A primeira caminhada na praia, né, todo torto, é um problema, porque tua pele é bem fininha. No final do veraneio, tu tá com um cascão na sola do pé, que tu caminha até sobre brasa quente, que não dói mais nada, né? Agricultor, então, tem um salto plataforma debaixo do pé, né? De tão grosso que é o cascão que fica embaixo para proteção. Então tá espessando a pele com uma substância, com uma proteína, que é, tá? A queratina. Aqui no caso do vegetal, não adianta, não é para proteger contra o atrito, porque o vegetal tá paradão lá na dele, né? Não tem? Tá aqui, paradão, tá? O problema dele é perder água, né? Então a cutícula entra nesse processo aí. Certo, pessoal? Tranquilinho? Ótimo. O que mais? O segundo anexo, pessoal, seria o chamado acúleo. Opa. Desculpa. Tá? O segundo anexo seria o acúleo. E o acúleo, pessoal, o acúleo, ele é uma estrutura pontiaguda.
para proteção. Vou botar aqui, pontiagudo, tá? Para proteção. Ele é uma estrutura, então, muito similar ao espinho, tá? Mas ele não é espinho. Acúleo é acúleo, espinho é espinho. Espinho é folha ou ramo modificado. Acúleo é epiderme, que se projeta para fora, é uma projeção da epiderme, tá? Dura, pontiaguda, que é para fincar. A função do acúleo é fincar. A função do espinho é diminuir a transpiração. E, por tabela, muitas vezes acaba fazendo proteção porque ele finca. Mas não é essa a função, a ideia do vegetal dele existir, tá? Então, por exemplo, cactus é espinho, tá? Cactus é espinho, porque ele quer diminuir o número de folhas para não transpirar. Rosa é acúleo, tá? Rosa é acúleo, é para fincar mesmo. Tá, não vai chegar numa floricultura agora, se espetar numa rosa, aí finquei num acúleo, né? Todo mundo vai ficar te olhando, tá? Mas é acúleo, falou certo, né? Fica meio, né, nojentinho assim, mas falou certo, tá? É acúleo, porque é para fincar, é para proteger, tá? Tem uma árvore chamada mamica de cadela, vocês conhecem? Mamica de cadela? Deixa eu fazer o desenho aqui pelo whiteboard. Tá? A mamica de cadela é uma árvore, então, tá? Que ela vai ter o caule aqui. E numa região do caule, por exemplo, assim aqui, nessa região do caule, ela acaba formando umas estruturas mais grossas, assim, que parecem uns espinhozinhos. Vão se formando assim, em todo o caule aqui. Mais durinhas, para proteção do vegetal. E por todo ele aqui, tu vai ter essas estruturas, né? Se formando aqui. Todas as estruturas, espinhozinhos. É a mamica de cadela, tá? Que também serve para fincar, para proteção, tá? Mas não é um espinho, tá no caule. Gravatá. Vocês conhecem gravatá? Plantinha com o nome gravatá. O gravatá é uma planta que forma umas folhas como se fosse aquela parte de cima do abacaxi, né? Aquelas folhas assim que vão, né, se juntando aqui, tá? E vai formando aquela estrutura toda aqui. Só que na folha do gravatá, na epiderme da folha, tu tem como se fossem micros espinhozinhos. Fica pra diabo aquilo, tá? Como se fossem pequenos espinhozinhos. Tem na folhinha do abacaxi também, né? E tu vê ali a estrutura. O gravatá forma aquela estrutura aqui. E isso são acúleos, não são espinhos. Tá, pessoal? Então essa é a ideia. O acúleo é tão somente a proteção. Tá? Que outra estrutura nós temos? Os pelos, que são formados a partir da epiderme. E os pelos, pessoal, eles têm múltiplas funções. Eles podem fazer absorção, no caso da raiz, tá? Eles podem impermeabilizar, no caso das folhas, ficam cheias de pelos, tá? Ali, e dificulta o processo de transpiração. Eles podem fazer função, eles podem ser aromáticos, função glandular, glandulares, tá? São as funções dos pelos, tá? Então, eu tenho aí aromáticos, glandulares. Deixa eu dar exemplo de cada um. Aromático, pétalas, pessoal. Nas pétalas, tu tem pelos que produzem um líquido volátil. Como vocês sabem, tudo de química não é problema. O líquido volátil é aquele que, quando em temperatura ambiente, ele vaporiza e é o que dá o aroma às pétalas.
tá? Glandular é quando ele produz alguma coisa importante para o vegetal. Dentro desses glandulares, eu posso botar aqui também, ó, urticantes, tá? Caso da urtiga. Aquela situação, tá caminhando no meio do mato, aquela dor de barriga do caceta que tu não sabe o que tu vai fazer, aí tu olha pro meio do matinho, vai, pega uma plantinha para limpeza, te engana e pega urtiga. E aí tu tem aquela ação urticante ali e não vai ser bom, né? Ali. Ou glandular. Vocês já fizeram aquela brincadeira? Com certeza já fizeram, tá? Está assim, num sítio, numa fazenda de alguém, no interior, seja lá onde for, e aí tu pega, come a laranja no pé da laranjeira ali, né? Vai comendo, aquele canivetinho, né? Aquela faquinha, vai comendo, e aí tu pega a casca da laranja, tu olha pra cara do teu primo, tu olha pra casca da laranja, olha pra cara do teu primo, aí tu pega a casquinha assim, no olho dele. Ele, quando ele tá abrindo o olho de novo, tu vai lá e de novo no olho dele. Tá, pessoal? O que que tá acontecendo ali? Tá espremendo a casca, tá espirrando um líquido. Esse líquido vem dos pelos da antiga flor que vão produzir um líquido ácido. E esse líquido ácido em contato com o olho, arde o olho. A mesma coisa que o líquido urticante. Ele tem um líquido ácido em contato com o olho, arde o olho, né? Então, vai dar aquela ardência em função disso, aquela acidez gerada ali, tá? Para manutenção da própria laranja, ou do limão, bergamota, né? Mas ali. Até a própria bergamota, vamos, né? Desculpa para quem não é gaúcho aí, tá? Tangerina, mexerica, né? Como quiser chamar, laranja cravo, tá? Mas, já vive há mais tempo aqui, sabe muito bem que é bergamota. Bergamota, vamos combinar, né? Se alguém na sala de aula começar a comer uma bergamota, todo mundo come bergamota junto. Porque o cheiro da bergamota invade. Daqui a pouco tem que dar um gomo, né? Porque aquele cheiro invade, que é do quê? Da casca dos pelos da antiga flor, né? Tem aquele cheiro bem característico, tá? Tranquilo, pessoal? Sem problemas? Outra estrutura importante aqui, que são os estômatos. Tá? Os estômatos ficam localizados, vou botar assim, ó, na epiderme das folhas. Epiderme das folhas, tá? Pode ser tanto na epiderme superior quanto na inferior, a maioria na inferior, tá? Até porque o sol vai bater na parte superior da folha. Então aí ela vai transpirar demais. O melhor é ficar na parte inferior, tá? Principalmente então na inferior. Eu vou botar aqui, ó. Tá? Principalmente então na parte inferior da folha. Função dele: transpiração e trocas gasosas. Por que trocas gasosas, pessoal? Até porque tem que lembrar o seguinte: o que é transpirar? Vou esperar que um de vocês me dê uma definição do que é uma transpiração. Transpiração é... O que é transpiração, pessoal? É perder água na forma de vapor, pessoal. Transpirar é perder água na forma de vapor, tá? Transpirar não é só simplesmente perder na forma líquida, não. É perder na forma de vapor. No nosso caso também é. Quando tu transpira, tu perde água na forma de vapor.
E é por isso que a transpiração ajuda a manter a temperatura do teu corpo. Porque todo aquele calor que está gerando, que está fazendo com que a água evapore, tá? Essa água ela se mantém, né, a determinada temperatura o tempo todo. Isso vai fazer baixar a temperatura do teu corpo, porque está passando energia para ela e mantendo a temperatura. Está transferindo energia para a água para ela sair. Então, transpira. Só que quando tu transpira aqui, a água, esse vapor gerado, entra em contato com uma temperatura diferente, condensa e te molha. Tá? Mas transpirar é perder água na forma de vapor. Então, tem que fazer essas trocas gasosas. E o gás carbônico e o oxigênio tem que entrar na folha. Quem é que faz principalmente? Qual é a estrutura que principalmente faz fotossíntese? A folha. Tá? Principalmente a folha. Então, a folha vai ter que ter. E daqui sai uma regra em relação ao outro que a gente viu. Plantas de ambiente úmido terão folhas com aquele limbo, com aquela lâmina foliar grande. Tá? Grande. Plantas de ambiente úmido, folhas grandes. Plantas de ambiente seco, folhas duras, pequenas e ou transformadas em espinhos. No caso do cactus, que é de um ambiente extremamente árido, a folha é toda transformada em espinho, para diminuir a transpiração. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Algumas plantas chamadas plantas CAN, né? Tem o sistema CAN, elas têm o funcionamento do estômago invertido. O estômago, ele principalmente funciona durante o dia, quando é mais quente, transpira, ele é ativado pela luz, tá? Algumas têm esse processo inverso, que são plantas de ambiente seco, né? Então, elas não podem perder muito durante o dia, elas têm que perder à noite, que aí não vai perder tanto, porque já deu uma refrescada, é melhor, tá? Pessoal, transpiração para perder água na forma de vapor e as trocas gasosas, gás carbônico, né? Ali. Só que eu vou ter que fazer uma observação aqui para vocês, tá? E qual é essa observação? Fatores externos da transpiração. Claro que isso eu vou ter que voltar mais tarde, tá, pessoal? Quando a gente começar a falar de fisiologia vegetal, que é na sequência a gente já vai falar de fisiologia vegetal, vou ter que falar mais tarde nesses fatores, mas é importante aqui. E esses fatores externos são, tá? Temperatura, o que é óbvio, né? Quanto mais quente, mais vai transpirar. Quantidade de água do solo. Aqui, pessoal, é uma relação indireta, não é direta. Ela é indireta. Não é porque tem água no solo que a planta vai transpirar. Tá? Não é porque tem água no solo que ela vai transpirar. Mas se tem água no solo, ela pode transpirar. Se não tem água no solo, ela não pode transpirar. Então, a quantidade de água vai definir se essa planta pode ou não perder água. Tá? Mas não é o que faz com que a planta transpire. Aí são os outros fatores. Tá? Ventilação. Uma pergunta, o que o vento faz com a nossa pele? Ele resseca a nossa pele. Então, ele vai fazendo com que tu vá perdendo gotículas de água, tá? E essas gotículas vão enchendo, né? Tu vai passando calor para ela, ele vai removendo, e tu vai cada vez mais tentando botar água para fora, e ele vai removendo e resseca. Então, a ventilação é um ponto importante, tá? E, por último, luz. Os estômatos normalmente funcionam de dia, tá, pessoal? Os estômatos normalmente funcionam durante o dia, certo? Com exceção das plantas CAN, que eu digo, que são de plantas de ambiente seco, tem um metabolismo diferente para poder suportar o calor, tá, pessoal? Mas, o estômago tem luz. Quanto mais luz tem, mais fotossíntese faz, mais fotossíntese. As fosfatases que são utilizadas para transformar glicose em amido começam a agir, a concentração aumenta, a planta absorve água e quando absorve água, os estômatos vão abrindo. E aí eu vou voltar aqui para o meu
whiteboard aqui. Deixa eu aumentar de novo para ele aparecer aqui. Tá aqui. Tá? Deixa eu limpar ele aqui. Tá? E o que vai acontecer agora aqui que é importante, tá, pessoal? Os estômatos, eles têm mais ou menos o formato de um feijãozinho. Tá? Como se fosse um feijãozinho. Aqui fica o núcleo, aqui o núcleo. Eles são chamados de células reniformes. Ele forma um espessamento na membrana aqui, ó. Tá? Ele vai formando um espessamento aqui e aqui também. Tá? E ele tem algumas células que ficam por fora, inclusive essas células por fora, a disposição delas é que vão determinar se é, como é que se diz? Um tipo de estômago, se é um parasítico, né? Um paralelocítico, né? Tem várias estruturas aqui das célulazinhas aqui. Então, pessoal, essa célula aqui é chamada de células anexas, tá? São as células anexas. Ah, já que não veio, tá? A gente faz aqui, ó. Células anexas, pronto, tá? Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter as chamadas consigo mexer isso aqui? Vamos tentar de novo aqui. Cada vez ele vai para um lugar que não é o lugar que eu quero que ele vá, né? No caso, bom, vai diferente. Vamos para cá, tá? Aqui é a célula guarda. Desculpem a letra aqui, mas escrevendo com o mouse fica difícil, tá? Não tem o tablet aquele com as coisinhas. Células guarda, tá, pessoal? E aqui, esse buraquinho final é o chamado ostiolo. Tá? Ostiolo. Então, o que acontece? Quanto mais água entra aqui, mais ele incha, mais ele assume o formato de feijãozinho. E quando eles estão bem cheios de água, esse ostiolo está bem aberto, está bem assim. E aí a planta pode transpirar. Conforme a planta vai perdendo água, a célula vai murchando. Então não tensiona mais a membrana e vai ficando mais flácida. E esse ostiolo vai fechando. Então célula murcha, o ostiolo está fechado. Célula cheia, ele está aberto. Ele vai fazer esse movimento. E segue uma lógica normal, né? Se a célula está bem cheia de água, a célula epiderme está cheia de água, é porque o vegetal todo tem água, então pode perder água. Mas se a célula epiderme já está murcha, quer dizer que já está faltando água no vegetal, então não pode perder água. Tá, pessoal? Isso é um ponto importante aí no processo do funcionamento do estômago. A presença da luz. Tá? Fechou, pessoal? Até aqui foi maravilha. Tem uma outra célulazinha aqui anexa chamada hidatódio. O hidatódio são estômatos aquíferos. Como assim estômato aquífero? Eles fazem uma coisa que se chama gutação. Gutação ou sudação. Tá? Gutação ou sudação. Que aí agora é perder água na forma líquida e não na forma de vapor. Vai pingar. Tá? Algumas plantinhas fazem isso. O plátano, o chorão, salso chorão, por isso que é chamado de chorão, tá? E ficam ali. Plantas de ambiente bem úmido, tá, pessoal? Normalmente o que acontece é que esses estômatos estão localizados
nas nervuras das folhas, no final das nervuras das folhas. Tá? Que aí sai a água mesmo, da seiva, né? Vai pingando. Tem uma plantinha que tem um nome muito estranho para mim, para planta, né? Tem esse nome, Comigo Ninguém Pode. Vocês já ouviram falar? Que da ponta da folha pinga. Não estou falando de orvalho, tá, pessoal? Que é a condensação da coisa toda. Não. Falando da folha mesmo, pingar e perder líquido. Aí eu... E da Todd. Portanto, só pode ter isso em plantas de ambiente úmido, porque vai estar perdendo água diretamente. Foi até uma questão da PUC, tá? Uma questão da PUC em que ela fez o seguinte desenho, pessoal. Ela fez o desenho que seria teórico de uma folha, né? E desenho de uma folha com as nervuras ramificadas, tá? Está até parecendo aquela planta que estão usando bastante em culinária agora, chamada taioba, né? Que estão comendo bastante. Volta e meia aparece em programa de gastronomia. A PUC fez esse desenho na hora da prova aqui, tá? Um pouquinho melhor, claro, né? Tá? E aqui ela fazia assim, ó. Bem onde tinha nervura, ela botava tipo como se fossem umas bolinhas para representar as gotinhas de água que eram os hidatóides. Ficando em cada coisinha aqui, eles botaram uma gotinha de água. Uma questão mais antiga da PUC, antes de alterar o formato da prova dela, mas é algo passível de aparecer de novo, até mesmo na URGS ou no ENEM, tá? De aparecer essa situação toda aqui gerada. Tranquilinho, pessoal? Sem problemas? Maravilha, então. Então, em função da hora, eu vou parar por aqui, tá? Termino de fazer esses slides da histologia vegetal para publicar para vocês. Eu publico para vocês e quinta-feira a gente continua essa histologia vegetal, tá? Se vocês já quiserem ir adiantando alguns exercícios, seria ótimo até para a gente poder tirar dúvidas, né? De exercícios que tenham aparecido sobre a parte que a gente já falou, não tanto dessa histologia, mas aquela parte de caule, né? Eu não fiz muito exercício com vocês agora porque aquilo me parece tão decoreba, assim, né? Coisa que não vejo muito sentido, embora às vezes possam cair. Na URGS, principalmente naquelas questões de associar a coluna, né? Eu adoro botar A, B, C e associar as colunas e botar a sequência ali, né? Então é bem comum aparecer essas estruturas. Certo, pessoal? Tchau! Até quinta-feira, tá? No nosso horáriozinho ali, antes do almoço aquele, tá, pessoal? Até! Estudem, continuem estudando. Tem alguma coisa? Tchau, tchau para vocês todos. Tchau, João, tchau. Quem tiver dúvida, alguma coisa, tá? Tchau, Sor. Tchau, querida. Sempre as mesmas fontes, tá, pessoal? E-mail, né? Qualquer coisa. Sinal de fumaça, tá? Quem tem o WhatsApp, manda para o WhatsApp também, não tem problema nenhum, tá? Quem já me mandou a pergunta sabe que eu respondo sempre, tá? Então, por favor, não fiquem com dúvida. Eu não mordo. Forte, tá? Tranquilo? Tchau, pessoal.